Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de terça-feira. Que alegria, que privilégio mais um dia estar com você. Glórias a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus em todas as áreas, que Deus possa estar no controle, que Deus possa estar guiando a tua vida e que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo falando com você a cada minuto da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor lá no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler ali no capítulo 14 e no versículo 26, onde Paulo ele fala a respeito da ordem no culto. A gente vem falando a respeito da profecia, do falar em línguas, né? E Paulo aqui ele continua abordando esse tema. No versículo 26 ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito, mais uma vez ele reforça, e eu estou falando bastante isso, tudo seja feito para a edificação da igreja. Tá? A edificação da igreja é o propósito primário dos dons espirituais, é a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Ali ele já dá um direcionamento. Olha, se alguém falar em línguas na igreja, fale 1, 2, 3 no máximo. Mas mesmo assim deve haver alguém interpretando, ou seja, deve ter uma pessoa com um dom de interpretação de línguas. E ele continua dizendo assim, ó, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá? Então é um direcionamento. Aqui ele não está proibindo as pessoas de falar em línguas. Aqui nós precisamos ponderar a questão. O falar em línguas, que é um individual, é você com Deus. Quando você fala em línguas com Deus, você está se edificando a si mesmo. Agora, quando você fala em línguas profetizando, você está transmitindo uma mensagem de Deus para a igreja. Aí sim precisa ter o intérprete, e se não tiver intérprete, então a pessoa não pode profetizar em línguas. Aqui está o grande detalhe, a gente precisa observar essa questão. E aí ele diz assim, ó, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, não é para sair largando profecia torto e direito para lá e para cá, achando que é Deus que está falando. Muitas vezes o profeta ele fala pensando que Deus está falando, mas na verdade não é Deus que está falando. Então é necessário que aquele que está ouvindo e recebendo a profecia analise com todo cuidado, com muita cautela, aquilo que está sendo falado. E aí ele diz assim, ó, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Olha só, aqui Paulo está dizendo para o que a profecia, ou melhor dizendo, qual é a função da profecia, que é instruir, ou seja, é ensinar e encorajar as pessoas, ou seja, a igreja, aqueles que fazem parte da igreja. Veja que importante isso. E aí ele diz assim, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Então aquela bagunça, aquela loucura, todo mundo falando em língua, isso não está coerente com o que Paulo está falando aqui. Eu estou utilizando o texto que Paulo está orientando a respeito do uso dos dons de línguas e de profecia. Não pode ser aquela bagunça onde ninguém se entende. Por quê? Porque se todo mundo profetizar ao mesmo tempo, todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, as pessoas que estão ouvindo não vão ser edificadas porque ninguém vai conseguir entender. É a mesma coisa, para dar um exemplo para você. Imagine que você está num grupo de pessoas e você vai tirar uma foto com essas pessoas. E tem 5 fotógrafos, tá? Só que daí você não sabe para qual fotógrafo olhar, porque se você olhar para lá e aquele fotógrafo tirar a foto, você vai sair fora. E aí você não sabe se olha para cá, para lá, para lá. Da mesma forma, se muitas pessoas estiverem falando em línguas e profetizando, você não sabe a quem ouvir. Você não vai conseguir receber a mensagem. Então Paulo diz, olha, primeiro um profetiza, depois o outro e depois o outro. E se forem profecias em línguas, que haja o intérprete. Então isso fica muito claro para nós naquilo que Paulo está falando aqui, tudo com ordem, né, durante o culto.
como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. E aqui nós entramos no mesmo caso do véu, que a gente abordou alguns dias atrás ali, falando sobre a questão do véu, do uso do véu, né? A gente não tem mais esse costume aqui. Agora, essa questão que Paulo aborda aqui, ela é uma questão um pouco polêmica, na verdade bastante polêmica, porque Paulo está dando um direcionamento para a igreja, e especificamente para as mulheres. Aqui nós entramos num momento onde, na nossa cultura hoje, aqui no Brasil especificamente falando, nós não temos mais essa distinção, ou seja, essa hierarquia tão intensa entre o homem e a mulher. Tá? Não seria aplicável isso hoje. Agora, se você me perguntasse, Wagner, então quer dizer que a questão do falar em línguas, então, está valendo e o das mulheres não está valendo, e está no mesmo, digamos, no mesmo texto, no mesmo capítulo? Essa é uma questão muito contraditória entre os estudiosos da Bíblia, tá? Eu não poderia afirmar para você que realmente a mulher ela tem essa permissão para falar, porque Paulo está dizendo que não. Então, a gente entende que é uma questão de cultura, tá? Agora, se está certo ou está errado, se a gente está sendo coerente, agindo assim com a Bíblia ou não, e aqui, falando especificamente das mulheres falarem no culto, aqui ele está trazendo na questão de profecia, tá? De as mulheres profetizarem, de as mulheres falarem em línguas durante o culto, de elas interpretarem. Então, Paulo está falando a respeito disso, de elas assumirem uma postura que seria dos homens. Isso aí a gente só vai saber lá na glória. A gente não tem como direcionar. A gente fala que é questão da cultura. Como eu posso chegar e dizer que é ou não? Eu não tenho autoridade nem poder para isso. O que a gente entende é que é da cultura, assim como o véu também para a mulher. É questão da nossa cultura no Brasil e em outros países também isso não acontece. Né? Então, é questão de cultura. Se está certo ou está errado, a gente não vai ter como saber exatamente, porque a Bíblia está dizendo algo, né? Paulo está trazendo algo pontual aqui. Então, eu não tenho autoridade para dizer que isso tem que ser assim ou que tem que ser do jeito que a gente faz, tá? Então, eu vou deixar isso aqui em aberto. Essa é uma questão de lideranças, de igrejas, é uma questão bem complicada. Quem decide isso, quem diz que é ou não é, tem autoridade para dizer. Então, eu vou me abster, de certa forma, de dizer exatamente o que deve ser feito ou não nesse caso, tá bom? Continuando dizendo aqui, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Olha só, ele está dizendo, é mandamento do Senhor. Então, é complicado de você dizer que não é isso aqui, que não pode ser feito dessa forma, tá? Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. A pessoa que ignorar esse mandamento será ignorada também. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, aqui que a gente entende e sente o peso da responsabilidade de um pastor, de um líder espiritual de uma igreja. Não é fácil, ele tem que tomar a decisão, ele tem que dizer, vamos fazer assim ou não vamos fazer assim. Mas a responsabilidade dele vai ser cobrada por Deus. Um peso que o pastor carrega, o peso que um líder espiritual carrega é muito maior do que aquela pessoa que simplesmente utiliza os seus dons ou outros dons espirituais. A gente precisa entender muito bem essa questão, tá bom? Então fica aqui esse texto para nós hoje, de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma terça-feira que Ele nos proporcionou de estarmos aqui, e eu agradeço a você pela tua presença aqui comigo, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse momento de oração, de leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos sustentado com a tua mão poderosa. Obrigado porque tu tem colocado em nós dons espirituais e nós queremos usar esses dons em prol do teu reino, para edificar as outras pessoas que fazem parte da igreja. Por isso, usa nossas vidas, nos capacita, nos dá direção em todas as áreas. Pai amado, que tu possa
clarear, Deus amado, aquilo que às vezes fica oculto na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que muitas vezes a gente não entende, que Tu possa nos dar direção, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco esse homem e essa mulher que está comigo nessa manhã, peço a direção do Teu Espírito sobre cada vida, Pai. Deus, derrama do Teu Espírito, Senhor, de forma abundante, poderosa e sobrenatural, no nome de Jesus, ó Pai, que nessas vidas que estão comigo, Pai, nos seus familiares, ó Deus, Pai amado, que Tu possa estar alcançando agora, trazendo cura, restauração, renovo espiritual e fortalecimento. No nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti e que haja a paz verdadeira, Senhor, que excede todo entendimento sobre cada lar, sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Agradeço, Pai, e Te louvo. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima terça-feira na presença do Senhor, que você possa desfrutar da companhia do Espírito Santo com você, te dando direção, graça e sabedoria, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e também deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você puder, compartilha com mais pessoas. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas da manhã. Que Deus abençoe sua vida.